Oi, pessoal, boa noite, tudo bem? Meu nome é Isabelle Oren. Eu sou coordenadora do Departamento de Assuntos Acadêmicos do Centro Acadêmico 13 de Abril, da Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Mato Grosso. Eu tenho o imenso prazer de fazer a introdução para vocês do nosso 8º encontro do primeiro Seminário de Educação Médica do Mato Grosso. O tema de hoje será Espiritualidade e Saúde na formação do acadêmico de medicina. Como palestrante, nós temos a ilustre presença do professor Giancarlo Lucchetti, que é médico pela Santa Casa de São Paulo, é especialista em clínica médica, em geriatria e gerontologia. Ele é professor adjunto da Universidade Federal de Juiz de Fora e também tem doutorado em neurociências e neurologia pela Unifesp. Antes de eu prosseguir para a gente começar a exibição da nossa aula, eu tenho que lembrar vocês que nós temos um formulário de presença que vai ficar disponível por 24 horas e ele está aqui na descrição do vídeo. Ele vai ficar aberto das 7 horas da noite de quinta-feira até 7 horas da noite de sexta-feira, o horário de Cuiabá, tá bom? Desejo a todos vocês uma excelente palestra. E é isso, que vocês desfrutem bastante desse tema também durante a graduação. Nosso último encontro, desse seminário organizado pelo Centro Acadêmico, e hoje a gente tem a honra de receber o professor Giancarlo Lucchetti para falar sobre saúde e espiritualidade na formação do estudante de medicina. O professor Giancarlo, ele é formado em medicina pela Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo. Ele é especialista em clínica médica, geriatria e gerontologia pela Santa Casa de São Paulo também. Hoje ele é professor adjunto do Departamento de Clínica Médica da Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Juiz de Fora, em Juiz de Fora, e tem doutorado em Neurologia e Neurociências pela Universidade Federal de São Paulo. O professor Giancarlo também, junto com o professor Alexandre Moreira Almeida, são os coordenadores do Núcleo de Pesquisa em Espiritualidade e Saúde da UFJF, que é um dos grandes núcleos de pesquisa sobre essa temática no mundo inteiro. E, para além de um conflito de interesse que eu tenho, por ser um orientador e um grande incentivador também, é uma honra recebê-lo. Professor, seja muito bem-vindo à nossa calorosa Cuiabá. Uau! Para eu compartilhar, tá autorizado aqui, Paulo? Tá sim, professor, é só clicar em apresentar agora. Tá, deixa eu só... Vocês estão vendo? Agora sim, professor. Foi? Foi. Aí, qualquer coisa, Paulo, me avisa, tá? Se der algum problema, enfim. Você tem também no WhatsApp, a gente vai falando. Combinado. Tá a tela inteira, né? Ainda não, professor. Tá só apresentaçãozinha ali mesmo. Mas não apareceu a tela inteira, o slide? Não. Ué. Talvez se o senhor colocar, ao invés de estender a tela, sabe? Colocar a tela única. Tá. Na configuração. Então eu vou interromper aqui. Eu vou botar a tela inteira, então acho que fica mais fácil, né? Foi agora? Beleza, agora foi, tranquilo. Tá. Se quiser clicar em ocultar ali embaixo também. Ah, sim. E ele... Agora foi, né? Certo. Perfeito. Então, primeiro, de novo, gostaria de agradecer ao convite, né? É muito importante falar sobre esse tema, mesmo na correria que a gente está de final de ano, né? Eu tenho que reconhecer que no final do ano não é fácil arrumar umas brechas, mas é um prazer estar falando com vocês aqui hoje. Eu acho que é bastante importante a gente discutir de forma acadêmica esse assunto, né? E eu fico muito feliz, primeiro, de ser
na UFMT, né, e principalmente pelo Paulo ser um grande parceiro meu em pesquisas. Então, eu fico feliz de poder prestigiar vocês aí hoje, né. Bom, dito isso, eu vou falar então hoje sobre saúde e espiritualidade na formação do estudante de medicina. Eu sempre gosto de começar minhas apresentações falando um pouquinho sobre os conceitos básicos, porque a gente nota que as pessoas ainda não sabem direito o que é religião, o que é espiritualidade. Então é importante a gente deixar bem claro quais são as diferenças de um e de outro, né? Então, esse pesquisador aqui é o Harold Koenig, é o maior pesquisador em espiritualidade e saúde no mundo, é a pessoa que mais tem publicações, né? É um exemplo na área, e ele conceitua a religião como um sistema organizado de crenças, rituais, práticas e símbolos designados para facilitar o acesso ao sagrado ou ao transcendente, seja Deus, uma força maior, a verdade suprema. Então a gente nota claramente aqui que religião é conceituada como um sistema organizado, né, de rituais, crenças. Então é uma coisa que existe um ritual ou uma prática bem sabida sobre isso, né? Então, catolicismo, protestantismo, espiritismo, todas essas. A espiritualidade é um conceito bem maior do que a religiosidade. Ela é conceituada também pelo Koenig como uma busca pessoal para entender questões relacionadas ao final da vida, ao sentido da vida e sobre as relações com o sagrado ou transcendente. Então a gente vê aqui que não precisa ter algo organizado, não precisa ter um rito, não precisa ter uma prática organizada. É mais uma busca, uma compreensão, né, para entender as questões que permeiam a vida, né. Porém, para o Harold Koenig, isso tem que ter relação com tudo que é sagrado ou transcendente. E ele fala que pode ou não levar ao desenvolvimento de práticas religiosas ou formações de comunidades religiosas. O que ele está querendo dizer aqui, claramente, para a gente é que a pessoa pode ter uma espiritualidade e não ter uma religião. Tá? Então, esse é o conceito do Koenig. E esse é o conceito da Puchalski, que é uma outra pesquisadora bastante importante, principalmente no campo da educação médica, né? E ela traz um conceito um pouco mais aberto do que o Koenig até, sobre espiritualidade. Ela fala que é um aspecto da humanidade que lida com a maneira com que os indivíduos procuram e expressam significado e propósito. Até aqui é muito semelhante ao Koenig, né? A busca de um sentido, de um propósito, de um significado. Porém, o Koenig, ele falava que espiritualidade era só o transcendente e o sagrado. Para Puchalski é um pouco além disso. Ela acha que é o modo com que as pessoas expressam sua conexão, logicamente com o sagrado, mas também com o momento, com si próprio, com os outros, com a natureza. O que ela está dizendo aqui é que uma pessoa que pode ter a sua espiritualidade com a sua relação com a natureza. Para o Koenig, isso não é possível. Seria com a relação, por exemplo, com o sagrado ou transcendente, tá? Então, o conceito da Puchalski é um pouquinho mais aberto. Isso tem implicações grandes, tanto para a prática clínica quanto para a pesquisa. Ou seja, o conceito do Koenig é um conceito mais fácil de aferir na pesquisa. O conceito da Puchalski é um conceito mais inclusivo na prática clínica. Não existe melhor ou pior conceito, mas é só para vocês entenderem os conceitos que norteiam o campo atualmente. E aí está aqui, né? A religião, ela está contida na espiritualidade. Então a gente tem a espiritualidade sendo maior, né, do que o rito e a prática. Porém, esse novo conceito mostra que muitas vezes a pessoa pode ter uma religião e não ter uma espiritualidade. Quando isso ocorre? Quando uma pessoa, por exemplo, quer ter um ganho secundário. Então ela vai à igreja porque Deus vai dar um ganho monetário para ela. Então ela tem um ganho secundário com isso e ela não vai por causa da sua espiritualidade, né? Então, alguns estudos novos têm tentado investigar essas pessoas que têm um ganho mais secundário da religião. Bom, e por que isso deve ser abordado no cuidado com o paciente?
Primeiro, porque as atividades e crenças religiosas, elas estão relacionadas à melhor saúde e qualidade de vida. Eu vou falar brevemente algumas evidências para vocês. Outra coisa importante é que muitos pacientes gostariam que os profissionais de saúde abordassem esse tema com eles. Muitos pacientes são religiosos ou têm uma espiritualidade, né? Se a gente vê o censo demográfico brasileiro, 93% tem alguma filiação religiosa, bastante grande, né? 99% acreditam em Deus ou uma força suprema, algo maior, né? E essas crenças, elas acabam ajudando a lidar com muitos aspectos da vida desse indivíduo. E, além disso, as crenças religiosas, elas influenciam decisões em saúde, especialmente quando os pacientes estão seriamente doentes. Então, as questões éticas, questões, né, permeiam muito as pessoas que estão seriamente doentes. E, dentre essas questões, a gente tem as questões religiosas, que também influenciam. Bom, e a produção no campo? Cada vez mais a gente tem um crescimento no campo de saúde e espiritualidade. Esse é um gráfico, até um artigo que a gente publicou em 2014, mostrando que começa realmente a ter um crescimento. Vocês podem notar aqui, na década de 60, que começa a se pesquisar mais sobre o assunto, tem uma certa estagnação, e aí mais ou menos na década de 80 que a gente tem um boom, um crescimento grande do campo de saúde e espiritualidade. E no Brasil? No Brasil isso é mais recente. Se a gente está falando em década de 80, aqui no Brasil é mais ou menos na década de 2000, principalmente em 2003. 2003 foi o ano que Harold Koenig veio para o Brasil, num congresso internacional. E vocês notam como foi importante a chegada dele aqui e como isso foi crescendo no Brasil, a pesquisa em espiritualidade e saúde. Então, no Brasil é muito mais recente, né? 2003. Quais são as principais áreas que pesquisam isso aqui no Brasil? Sem dúvida nenhuma, a psiquiatria é a principal. Então, tudo que a gente fala de saúde mental, né, é a principal área no Brasil e no mundo inteiro. As evidências, 80% das evidências são em saúde mental. Saúde coletiva, em seguida, enfermagem, em terceiro, geriatria em quarto. Então, essas são as principais áreas que são pesquisadas no Brasil. E olha que interessante, a gente vê aqui os principais países que publicam sobre o assunto atualmente. Vocês notem que existe realmente um protagonismo norte-americano, né? Eles são realmente os que mais produzem, vamos dizer que praticamente 70% do que é produzido acaba entrando nos Estados Unidos, né? Acaba sendo feito por americanos. Em seguida, a gente tem aqui a Grã-Bretanha, o Canadá, a Austrália, e o que é interessante mostrar é que o Brasil, ele se coloca em 5º país com mais publicações sobre saúde e espiritualidade. Isso é bastante importante, haja visto que o Brasil, na ciência como um todo, ele é 13º, né, em produção científica. Então isso mostra um certo protagonismo do Brasil sobre o tema. E notem, é o primeiro país de língua não inglesa, né, a publicar sobre o assunto, o que é bastante importante também. Então a gente está falando, de certa forma, de um protagonismo que o Brasil vem tendo também no campo de saúde e espiritualidade. E quais são as evidências principais? Eu falei para vocês que 80% do campo é publicado em saúde mental. 85% dos pacientes utilizam a espiritualidade e religiosidade de forma positiva, ou seja, de forma benéfica. E isso tem efeitos benéficos, como melhor saúde mental, né, menos depressão, ansiedade, uso de drogas, melhor qualidade de vida, melhor saúde física, maior sobrevida. Porém, é muito importante lembrar que 15% utilizam de forma negativa as suas crenças. E isso é associado a piores desfechos em saúde. Então, por exemplo, a pessoa sente que Deus está castigando ela, que Deus está punindo ela. Tudo isso tem um efeito nocivo também na saúde. Apesar de não ser a maioria, isso deve ser valorizado.
Então, 15% utilizam de forma negativa. Aqui é só um compilado mostrando alguns estudos sobre o campo. Então, a gente vê, por exemplo, saúde mental, depressão. 61% dos estudos têm relação inversa, ou seja, quanto maior religiosidade e ou espiritualidade, menor depressão. Porém, como eu falei, 6% dos estudos mostram uma relação direta, ou seja, quanto maior religiosidade e espiritualidade, maior depressão. Isso está muito relacionado a essa parte da religiosidade negativa, a sentir a punição, etc. Suicídio, 75% relação inversa, 3% direta. Ansiedade, 49% relação inversa. Distúrbios psicóticos, 33% relação inversa. Uso e abuso de substâncias, 86% da relação inversa. Delinquência e crime, também. Estresse, até instabilidade marital tem sido investigado. Então a gente vê que em saúde mental existe uma série de estudos. Isso aqui é uma compilação de alguns estudos, né? Mas existem muito mais estudos sendo feitos atualmente. Então, dando alguns exemplos, né? A gente tem aqui essa revisão sistemática, que incluiu 147 estudos, quase 100 mil pessoas, mostrando que a religiosidade foi associada a menores níveis de sintomas depressivos. Não só é associada a menor nível de sintoma depressivo, como alguns estudos mostram que pessoas depressivas que são mais espirituais ou religiosas têm um menor tempo de remissão, ou seja, remitem de forma mais rápida do que aqueles que não têm uma religiosidade, espiritualidade grande, né? Outro campo bastante estudado é o campo do bem-estar e qualidade de vida. A gente tem aqui estudos mostrando relação direta, ou seja, quanto mais religiosidade, espiritualidade, mais qualidade de vida, mais bem-estar, né? Mais esperança, mais otimismo, mais autoestima, mais qualidade de vida. Então a gente vê isso, inclusive a gente vê isso inclusive na era da pandemia, né? Até o Paulo conduziu um estudo que com a gente e também com o pessoal da São Camilo, né, mostrando isso, mostrando que em tempos de pandemia, né, a religiosidade e espiritualidade, ela foi chave em dar esperança ao indivíduo, dar um otimismo, né? Então ela foi um mecanismo importante para melhorar a saúde mental, inclusive no tempo da pandemia. Aqui é só uma meta-análise, só para ilustrar. É uma meta-análise antiga de 2005, mas para vocês verem que na época, olha o que já existia de estudos. Tudo que está desse lado aqui é o papel positivo da espiritualidade em relação à qualidade de vida. E o que está desse lado aqui seria o negativo. Vocês veem que grande parte é positivo, né? E essa relação foi aí de 0,34, que é uma relação moderada, né? Ou seja, o impacto na qualidade de vida é grande. Não só com relação a desfechos em saúde, mas também a prevenção. Então, as pessoas que têm maiores crenças religiosas e espirituais tendem a fumar menos, a fazer mais atividade física, a ter uma dieta mais saudável. E falando em saúde física, a gente tem diversos estudos, como eu falei, não é a maioria, né? 80% é em saúde mental, mas já começam a aparecer estudos muito interessantes em saúde física, mostrando aí menores níveis de colesterol, menores marcadores de diabetes, hemoglobina glicada, glicemia de jejum, menores marcadores de doença coronariana, menores níveis pressóricos, demência. Existem alguns estudos com menor declínio cognitivo em pessoas com demência ou menor incidência de demência em pessoas com maior religiosidade e espiritualidade. Então, bastante interessante esse dado. E mortalidade. Sem dúvida, existe muita relação entre as crenças do indivíduo e sua sobrevida. Quanto maior a religiosidade e espiritualidade, geralmente a pessoa tem maior sobrevida.
De novo, existem estudos que mostram o contrário, né? Se a pessoa acha que tem um conflito religioso, que Deus está punindo, isso pode levar a maior mortalidade também. Mas é importante lembrar que a maioria dos estudos mostra um efeito benéfico em relação à mortalidade. Bom, feito essa introdução, só para mostrar para vocês que a gente tem realmente algumas pesquisas importantes, né, e uma solidez de evidências no campo de saúde e espiritualidade, eu vou falar no meio acadêmico específico. A primeira coisa é que o campo de saúde e espiritualidade, ele tem permeado bastante o meio acadêmico. Então, esse é um gráfico que mostra o número de escolas médicas, tá, que abordam o tema nos Estados Unidos. Aqui é em 1993, em que eram 3 escolas médicas que abordavam no seu currículo o tema. Aqui em 2007, como já eram 100 escolas médicas. A última pesquisa que a gente tem nos Estados Unidos foi publicada pelo Harold Koenig em 2011, como vocês podem ver, e 90% das escolas médicas americanas têm cursos ou conteúdos em saúde e espiritualidade. Então, um número bastante importante, né? 9 em cada 10 já trazem o assunto. Porém, nem tudo são flores, apenas 7% têm cursos obrigatórios. Ou seja, apesar de já ser um avanço muito grande, 9 em cada 10, ainda existem poucos cursos obrigatórios nessas escolas, né? A maioria ainda são cursos eletivos ou conteúdos dentro do currículo. No Reino Unido, uma pesquisa de 2008, que é a última que a gente tem também no Reino Unido, 59% das escolas médicas tinham conteúdo de saúde e espiritualidade. No Canadá, é estimado que 70% das escolas médicas tenham cursos de saúde e espiritualidade. E no Brasil? A gente tem um estudo mostrando aí que 10,4% das escolas médicas brasileiras possuíam cursos de saúde e espiritualidade. Desses, 4,6% eram cursos obrigatórios, né? Ou seja, todos os estudantes eram submetidos, e 5,8% cursos eletivos. Em comparação com aqueles estudos que eu mostrei anteriormente, nos Estados Unidos, 90% tinham conteúdo, na Inglaterra, 59%, no Brasil, 40% traziam algum tipo de conteúdo no currículo, o que na época ainda era um pouco insatisfatório, vamos dizer assim. Porém, apesar desse conteúdo, esse conteúdo era muito esparso, né? Então, assim, o que os diretores ou coordenadores de curso diziam de conteúdo? Numa semiologia, perguntar religião entrou como conteúdo aqui. Ou, por exemplo, você dá uma aula em que é falado, entre várias outras coisas, sobre a religião do indivíduo, entrava como conteúdo. Então, a gente notou que ainda existia bastante espaço para o campo de saúde e espiritualidade crescer no Brasil. Para vocês terem ideia, apenas 2 escolas possuíam algum treinamento prático, então de tirada de história, né, anamnese espiritual, etc. E 3 ensinavam a conduzir a história espiritual. Então era muito pouco, né? Mas na época a gente notou que os diretores ou coordenadores dos cursos de medicina, né, apesar disso tudo, eles achavam que o assunto era muito importante. Vocês notam aqui, 53,9% e 35,6% que era importante. Apenas 10,5% falaram pouco importante e nenhum falou que não era importante. Ou seja, a gente percebia em 2012 que existia um grande espaço para trabalhar com os cursos de saúde e espiritualidade no Brasil. Bom, vale lembrar que diversas organizações já apoiam a inserção da espiritualidade, né, tanto na prática clínica como no currículo. A gente tem a própria OMS, que fala isso, a Associação Mundial de Psiquiatria, né, a Association of American Medical Colleges, que é o órgão mais importante da educação americana, né, o American College of Physicians, o ONCA, que é dos médicos de família, a AMA, né, que é American Medical Association,
a Joint Commission, que é de qualidade, certificação de qualidade em hospitais, e mais recentemente a gente teve a Associação Brasileira de Psiquiatria, né? E bem mais recente a Sociedade Brasileira de Cardiologia. Todas elas trazendo a importância do assunto para a formação do estudante, a formação do médico, a formação do profissional de saúde. E qual que seria a opinião dos pacientes, né? Porque até 15, 20 anos atrás, se achava que o paciente ia ficar extremamente incomodado com isso, que o paciente iria achar uma invasão à sua privacidade, que ele ia ter vergonha de falar sobre isso, né? Vários estudos têm mostrado que não, que é exatamente o contrário. Então a gente vê aqui, você gostaria de discutir sobre assuntos espirituais, né, com o seu médico? Esses são vários estudos que variam aí de 41% até 94%. Existe uma revisão sistemática recente que incluiu 12 mil pacientes, mostrando que 70% dos pacientes, ou seja, 7 em cada 10, gostariam que o médico abordasse esse assunto com eles. Ou seja, a grande maioria dos pacientes, eles realmente acham que isso é importante para o médico abordar. E a opinião dos professores de medicina, né? Esse é um estudo que a gente publicou lá em 2011, em que 72% dos professores acreditavam que a fé ou espiritualidade poderia influenciar de forma positiva no tratamento dos pacientes. 50% acreditavam que era importante que a escola médica abordasse esse assunto. Porém, apenas 43% disseram que estavam preparados para abordar esse assunto. Então a gente vê que, em geral, se acha que é importante, acredita que influencia, mas não se sabe direito como faz isso, né? 27% haviam mencionado alguma vez sobre esse assunto em suas classes, né? E aí, mais de 90% falaram que as escolas médicas brasileiras não davam todas as informações necessárias sobre o assunto. Então, uma grande lacuna sendo mostrada para os professores de medicina. E para os estudantes, né? Esse é um paper que foi em 2013 publicado, é um estudo chamado SBRAME, um estudo bem grande, né? Que incluiu 12 escolas médicas brasileiras, foram 3.630 estudantes. A gente teve participação de todas essas instituições aqui. E os resultados foram bastante interessantes, né? A gente viu que os estudantes de medicina acreditavam que a espiritualidade influenciava muito a saúde dos pacientes, porém, de novo, eles não se sentiam preparados para abordar o assunto. Só 1 em cada 10 estudantes dizia que se sentia preparado. E por que isso? Porque eles nunca ou raramente tiveram esse conteúdo na escola médica. E olha que interessante, apenas 3% disseram que as escolas médicas estavam dando toda a informação necessária sobre o assunto. Então, de novo, os estudantes acreditavam que o assunto era importante, que a espiritualidade influenciava na saúde dos pacientes, mas eles não tinham treinamento sobre isso. E quais foram as barreiras? A gente perguntava quais eram as principais barreiras que faziam você, estudante, não abordar o assunto. Olha o que eles colocaram aqui. O medo de impor as crenças, o medo de ofender os pacientes, a falta de conhecimento e a falta de treinamento. Se vocês prestarem atenção, o medo de impor as crenças, com um bom treinamento, ele é diminuído. O medo de ofender os pacientes também. A falta de conhecimento, a gente consegue aumentando o nosso conhecimento por meio de treinamento. E a falta de treinamento, fazendo treinamento. Ou seja, os 4 principais motivos, a gente vê claramente que são relacionados à falta do conteúdo dentro do currículo médico. Recentemente, a gente acabou de conduzir um estudo chamado SBRAMER, é um braço do SBRAME, só que o SBRAME era de estudante de medicina. Aqui a gente queria ver os residentes de medicina. Foi também um estudo multicêntrico, né? Essas foram as instituições que participaram, foram quase 900 residentes médicos. Esse estudo foi publicado agora recente, em 2020, e a gente notou que os resultados são muito semelhantes a todos os estudantes. Olha, a maioria dos participantes acredita que a religiosidade e espiritualidade
influenciavam de forma importante na saúde do paciente, quer dizer, 3/4 aqui, 75%, e que era apropriado abordar essas crenças. Porém, eles não faziam essa abordagem de forma rotineira na prática clínica. E as principais barreiras apontadas aqui foi manter a neutralidade profissional, medo de ofender o paciente, e no caso dos residentes, que têm uma rotina estafante, estressante, né, o tempo insuficiente. De novo, essas 3 barreiras, manter a neutralidade, você vai entender que você vai manter a neutralidade abordando o assunto sem problema. Medo de ofender também. Então, isso aqui com treinamento e mesmo tempo insuficiente. O treinamento, né, ele mostra para a gente que a gente não precisa todo esse tempo que a gente acha que precisaria para aplicar um questionário de saúde e espiritualidade, né, uma história, uma anamnese espiritual. Existe, por exemplo, a anamnese espiritual do FICA, que demora aí de 3 a 5 minutos, que é um tempo suficiente para a prática clínica. Bom, falei então nas evidências, falei nas principais, o que os nossos estudantes, o que os professores, o que os residentes acreditam, né, opinam sobre o assunto, quais são as barreiras que tem. E agora eu vou trazer um pouquinho o que se objetiva quando a gente ensina espiritualidade para um aluno, para um médico em formação, para um residente. Bom, esse é o relatório mais clássico sobre o campo de saúde e espiritualidade na educação médica. Como vocês podem ver, é da AAMC, né, WAMC, que é de lá de 1999, foi o primeiro consenso importante sobre o assunto, que traz o que deve ser abordado sobre o assunto. Então ele é bastante clássico, ele é bastante claro também, então ele é importante que seja sempre apresentado. Bom, basicamente eles falam o seguinte, que quais seriam os objetivos de aprendizagem? Primeiro, a habilidade de extrair a história espiritual. Então, o médico em formação, o estudante, deve ter essa habilidade. A habilidade em aplicar o entendimento dos comportamentos e crenças espirituais aos contextos clínicos apropriados. Ele deve ter conhecimento de dados de pesquisa sobre o impacto da espiritualidade na saúde. É importante que o aluno, que o médico, que ele saiba o que tem sido feito na literatura científica e os dados de pesquisa, assim como qualquer outro tipo de dado de pesquisa, né? Que a gente sabe, olha, diminui a mortalidade quando a gente usa um antihipertensivo. A mesma coisa a gente deve saber aqui, né? Então, será que a religiosidade e a espiritualidade diminuem a mortalidade? Em que contextos? Como foi isso? Então, é preciso que ele conheça esses dados. Outra coisa importante, o entendimento e respeito ao papel dos clérigos e outros líderes espirituais, aqui a gente coloca o capelão também, e como se relacionar e ou colaborar com os mesmos. Então é importante entender o papel dos líderes religiosos no contexto da saúde. É importante entender a própria espiritualidade e como ela pode ser nutrida como parte do crescimento profissional. E também a compreensão da sua própria espiritualidade, religiosidade, para você também não impor as suas crenças ao seu paciente. E quais eram as principais estratégias sugeridas nesse consenso? Desenvolver objetivos de aprendizagem específicos relacionados com 3 tópicos. Falava espiritualidade, questões culturais e cuidados no final da vida. Estabelecer um processo de gerenciamento curricular que garanta que essas questões relevantes sejam incluídas nos 4 anos de currículo, como é Estados Unidos, 4 anos de currículo. Ou seja, aqui a gente já vê que se coloca que é muito melhor a gente fazer um conteúdo longitudinal do que um curso apenas, né? Então seria muito melhor que o estudante pudesse estar vendo no primeiro período, no segundo período, enfim, e depois em vários momentos durante o curso, do que ele ver tudo condensado num terceiro período e acabou. Elaborar experiências educacionais para que os estudantes aprendam a extrair a história espiritual e cultural e também que ele converse com pacientes terminais, entenda a finitude, né, um tema tão complicado para os nossos estudantes.
e elaborar atividades vivenciais que integrem questões espirituais, culturais e relacionadas ao final da vida. Prover oportunidades regulares para que eles possam discutir e explorar seus sentimentos sobre as suas experiências clínicas, estabelecer experiências de acompanhamento longitudinal de pacientes para entender, né, como o paciente reage ao longo do tempo. Eu fui professor visitante nos Estados Unidos e eu lembro que era feito lá um projeto bastante interessante, eu acho que até algumas escolas brasileiras fazem também, em que o aluno ele acompanha durante toda a sua formação o paciente. Então, no primeiro dia nos primeiros meses de medicina, né, ele vai visitar um paciente e ele continua visitando esse paciente. Então, ele experimenta durante os 4 anos, no caso dos Estados Unidos, tudo o que acontece com o paciente. Ele vira um amigo do paciente, ele vira, né, então assim, ele sabe tudo o que acontece com aquele paciente. Então, isso é bastante interessante, porque ele pode entender como a espiritualidade afeta a vida desse paciente. E, obviamente, possibilitar experiências interdisciplinares, nas quais as necessidades espirituais e culturais tenham maior atenção. Lá nos Estados Unidos é muito forte, né, acompanhar o capelão, né, visitas domiciliares, centros de reabilitação, etc. Mais recentemente, em 2011, né, foi feito também uma competência nacional, né, de requisitos mínimos para competências no campo de saúde e espiritualidade. Foi encabeçado pela Cristina Puchalski, e ela traz 6 domínios, né, que seria o conhecimento, o cuidado, que seria a integração à prática clínica, habilidades de comunicação, presença compassiva, desenvolvimento pessoal e profissional, e a aplicação disso nos sistemas de saúde. É um documento bastante completo, eu recomendo quem tiver interesse consultar. Basicamente, ele traz algumas coisas semelhantes ao documento de 99, outras um pouquinho diferentes. Então, ele traz mais claramente que é preciso eles conhecer os conceitos, o que é espiritualidade, o que é religiosidade, as pesquisas, né? Descrever como a espiritualidade pode afetar na saúde, o que seria uma história espiritual, como obter essa história espiritual, o que dá força a um paciente, porém o que dá também conflito a esse paciente, conhecer as principais tradições religiosas, né, dos pacientes, até para você saber como lidar com elas. O domínio, o desenvolvimento pessoal e profissional, ela traz uma questão mais reflexiva, ou seja, refletir sobre o que motivou a pessoa a escolher a medicina, qual que é o papel da espiritualidade na vida profissional dessa pessoa, como pode-se usar isso para se conectar com pacientes, a equipe de saúde, identificar as fontes de força espiritual. No domínio da comunicação, a prática da escuta, né? Se comunicar bem com outros profissionais, inclusive aqueles que fazem os cuidados espirituais. Então, o capelão, o líder espiritual. Também utilizar os comportamentos não verbais para sinalizar interesse. Então, toda a parte de habilidade de comunicação. E o cuidado compassivo, né, que ela chama de estar presente de fato, né, com o paciente. Então, você tentar entender o paciente, você entender ele como um todo, de uma forma mais holística do que simplesmente a sua doença. Bom, no campo de ensino, a gente tem diversas pesquisas sobre o ensino de saúde e espiritualidade. Eu vou passar por algumas rápido, só para vocês terem uma noção do que tem sido produzido. Esse é um livro que a gente tem, eu vou falar no final, mas que a gente faz um capítulo só de educação em saúde e espiritualidade. É um capítulo bastante completo, que traz todo o panorama, traz todos os guidelines, né? E a gente vê que a maior parte da inserção dos estudos é acompanhando o capelão, é introdução dentro do internato, é workshops, então workshops teórico-práticos, módulos só teóricos e também cursos teórico-práticos. E como resultado, a gente vê que tem aumento do conhecimento, mudança na atitude,
tá? Tanto em relação ao capelão quanto em relação ao tema, mais satisfação dos estudantes e 3 estudos traziam melhora em habilidades, que no final é o que a gente tanto almeja na educação, né? Então, só algumas referências aqui. Estudo 2015, 3 horas de acompanhamento no capelão. Os estudantes submetidos a isso identificavam mais as necessidades espirituais e tiveram opiniões positivas em relação ao assunto. Um outro estudo publicado na Academic Medicine aqui foi uma disciplina com metodologia tradicional e um treinamento prático. Os estudantes ficaram mais sensíveis às necessidades dos pacientes. Eles tenderam a entender o papel do capelão, ou seja, sabiam usar o capelão de uma forma mais adequada e também eram mais aptos a abordar as necessidades espirituais. Esse estudo já é um estudo clássico do Music, né? 192 estudantes, ele fez um PBL com o tema espiritualidade versus um outro sem o tema de espiritualidade, e eles viram que melhoraram o conhecimento de como tirar a história espiritual, mas não a habilidade. Logicamente, o PBL não está destinado, né, a melhorar a habilidade do indivíduo, né? Então era esperado isso. Mas aqui ele mostra, de certa forma, que você pode introduzir o tema dentro de alguma atividade que já vem sendo feita, né? Então, o PBL, se você tem um módulo de PBL, ou se seu currículo é de PBL, por que não colocar dentro do PBL um tema espiritualidade para ser discutido? 2006, curso de evidências na área e como conduzir a história espiritual, aumentou a percepção da importância sobre o assunto na prática e reduziu os dogmas relacionados. Então, inclusive, cursos mais teóricos também foram efetivos. Esse é um artigo publicado pelo Koenig no BMJ Open em 2019. Foram 110 estudantes de medicina americanos. A intervenção foi uma aula de 60 minutos, seguida de uma discussão de caso, por 90 minutos. Então, uma intervenção muito simples, né? Aula e discussão de caso, porém também teve algumas mudanças. Incluíram mais o assunto na prática clínica, ficaram mais confortáveis em discutir esse assunto com os pacientes e tiveram mais desejo de abordar o assunto. O que a gente viu investigando essas evidências que existiam no cenário internacional, foi que a grande maioria eram estudos quase experimentais ou simplesmente relatos de experiência. Então, eram aqueles estudos, olha, pré e pós. Então, olha, a gente fez o curso e depois viu o que aconteceu com os estudantes, mas eu não tenho um grupo controle. E os que tinham o grupo controle, eles não eram estudos randomizados, né? Eles tinham o grupo controle, mas não eram randomizados. Então, poucos estudos também abordaram habilidades. A maioria ficava em conhecimento, em atitudes, mas poucos avaliaram habilidades. Então, a gente viu que existia uma grande carência de estudos que tinham avaliado esse tripé aqui, do conhecimento, atitudes e habilidades. Isso motivou a gente a fazer um estudo que fosse um trial, né? Fosse um estudo experimental, controlado, randomizado. Aqui é só para mostrar, esse é um artigo que a gente publicou em 2019, numa revista aqui da UFJF, chama HU Revista, Hospital Universitário Revista, né? Ele é em português, então ele é bastante acessível para os estudantes, para quem quiser ler de uma forma mais tranquila, né? Em que a gente fez uma breve revisão sobre o assunto e mostrando que poucas escolas médicas no Brasil abordavam, os professores e estudantes reconheciam a importância, mas poucos abordavam na prática, e a gente tinha alguns resultados de intervenções promissoras. E tudo isso acabou nos levando a esse estudo, que foi um estudo que foi publicado na Medical Teacher, né, que é uma das maiores revistas de educação médica no mundo. Esse estudo foi conduzido na Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, vizinho de vocês aí, lá de Campo Grande, né? E o objetivo foi avaliar se uma intervenção no ensino de saúde e espiritualidade conseguia promover mudanças
de competências. Então, aqui a gente quis ver conhecimento, habilidade, atitude e satisfação dos estudantes em relação ao grupo controle. Esse aqui é o fluxograma do estudo, né? E essa é a intervenção que a gente propôs lá. Então, foi um modo bem interessante, na verdade, porque eu acabava dando aula online para eles, bem antes da pandemia, né? Bem antes aí do Covid. A gente já fez esse modo um pouco híbrido, vamos chamar assim, né? Mas o que acontecia? Eu fazia a aula online para eles, ao vivo, e eles interagiam comigo por meio de tutores por lá. E a gente fez algumas metodologias ativas de aprendizagem. Então, a gente fez TBL, a gente, enfim, fez discussões, fez umas coisas para tornar um pouco mais ativo, mesmo eu estando bastante longe, né, de Mato Grosso do Sul. Então, o cronograma. Conceitos de espiritualidade e religiosidade. Então, por que incluir a espiritualidade na saúde? Então, a gente pensou que era importante ter os conceitos claros, definidos, né, para eles. E o porquê que eles devem achar que a espiritualidade deve estar na saúde do seu paciente. Um segundo módulo de pesquisas na área de saúde e espiritualidade. Depois, o quando eu devo abordar, como eu devo abordar e o que isso pode resultar para o meu paciente. Trazer um pouco os limites e as barreiras dessa abordagem. Ou seja, quando será que a religião pode ser prejudicial? Quando o conflito religioso, né, pode causar um malefício para o paciente? Espiritualidade no final da vida, então trazendo um módulo mais de finitude, né, de terminalidade. Comunicação em saúde e no contexto da abordagem da espiritualidade, então trazendo aquela questão da habilidade de comunicação, né, e lidando com a espiritualidade na prática, obtendo a história espiritual, e a gente criou uma ferramenta que chama FEPICATA, né, uma ferramenta baseada numa revisão sistemática que a gente fez há um tempo atrás, sobre quais seriam os principais objetivos para uma anamnese espiritual. Então, esse FEPICATA, ele traz um pouco o que o estudante deveria perguntar para o seu paciente. E olha que interessante, em relação ao grupo controle, a gente notou maior conhecimento no teste cognitivo, ou seja, o grupo Saúde e Espiritualidade, que foi submetido à intervenção, teve maior conhecimento, o que era esperado, né? Mas ele teve também melhores atitudes, eles ficaram mais confortáveis e preparados para abordar as crenças com os pacientes. Outro ponto importante, eles reconheceram mais a importância do capelão no hospital. Muitas vezes o estudante nem sabe que existe o capelão, ou quando sabe, não sabe como usá-lo. Então, também aprenderam a reconhecer a importância do capelão. Começaram a acreditar que abordar a espiritualidade era importante, tá? Bem mais que o grupo controle. E aquelas barreiras que eu mostrei para vocês, elas foram quebradas, o que é muito importante, porque isso dá uma certa confiança ao estudante de abordar o assunto. E a habilidade, eles tiveram maior habilidade em obter a história espiritual em um paciente simulado. Então a gente também queria ver se, além de conhecimento, além de atitude, seria possível mudar a habilidade dele. E a gente notou aqui uma diferença bem grande, simulado, 14.2 versus 6.17 no grupo controle. Ou seja, essa intervenção ela conseguiu mudar todas as competências do estudante e ela foi bem sucedida. Aqui é só uma foto lá do grupo, lá da UFMS, né? E aqui é para vocês verem, ó, fazendo, por exemplo, uma sessão de TBL. Então é possível fazer um TBL mesmo de uma forma online, uma forma que a gente conseguiu fazer. Aqui é o treinamento prático, eles abordaram a espiritualidade e religiosidade de 3 pacientes simulados, isso teve duração de 4 horas, tá? Então a gente passou da teoria, da discussão, para daí um treinamento em ambiente protegido, em ambiente simulado, né? E finalmente teve atividades práticas também. Então eles fizeram 2 entradas, 2 visitas, né, vamos dizer assim,
em hospitais, visando a abordagem espiritual dos pacientes internados, com 6 horas de duração. Ou seja, a gente trouxe aqui o contexto simulado, também o contexto real, mostrando que é possível melhorar as habilidades. Mostrado tudo isso, é importante entender onde que a gente pode inserir o conteúdo de saúde e espiritualidade dentro do currículo. Obviamente, fazer eventos são importantes, né? Então, vamos fazer um congresso, vamos fazer um seminário, vamos fazer uma apresentação. É assim que se começa esses eventos, é assim que se começa a inserção desse tema, né? Obviamente, a inserção é bem menor, né? E é optativa para pessoas que querem participar. A iniciação científica também, muitas faculdades, elas começaram a inserção de saúde e espiritualidade por meio de iniciações científicas. Então, a iniciação científica deu origem a ligas no futuro e depois isso foi caminhando. A gente tem as ligas, né, um grande fenômeno importante no Brasil, né, e muito importante no nosso contexto nacional, principalmente das ligas de saúde e espiritualidade. Depois até o Paulo tem bastante experiência com isso, né, ele pode falar para a gente, mas as ligas realmente têm um papel fundamental, porque grande parte das ligas foram as responsáveis por criar disciplinas optativas, por depois tornarem disciplinas obrigatórias, por, vamos dizer assim, convencerem os professores que o assunto era importante, né? Então as ligas tiveram um papel fundamental e ainda têm. Depois as disciplinas optativas, que seriam para alunos selecionados, as disciplinas obrigatórias, aí sim para todos os alunos, porém inserções únicas, né? Então, temos uma disciplina obrigatória no 3º período. Fantástico, né? Mas acho que o que todo mundo deseja é uma inserção mais longitudinal, ou seja, eu poder abordar no 1º ano, no 2º ano, no 3º ano e por aí vai, né? Então, vários professores tendo uma cultura de saúde e espiritualidade na universidade. E aí, eu sempre recebo e-mails, né, falando assim, olá, foi aprovada a minha disciplina de espiritualidade, né? Muitas vezes as pessoas pedem uma disciplina de espiritualidade, mas elas ainda não sabem direito como fazer essa disciplina. E aí, aprovou, e agora, o que eu devo colocar, né? Primeiro, a gente tem que ter claro qual concepção pedagógica a gente vai utilizar. Saúde e espiritualidade é como qualquer outra disciplina, tá? Então, a mesma rigidez, o mesmo rigor metodológico que você vai fazer para a disciplina de gastroenterologia, para a disciplina de cirurgia, ou enfim, né, ou para o módulo clínico cirúrgico 3, como for, né, o nome que for dado, você vai ter que utilizar na sua disciplina ou no seu conteúdo, né? Você deve pensar bem quais objetivos de aprendizagem para os alunos, aonde eu quero que esses alunos cheguem, o que eu quero atingir. Entender que existem competências diferentes, níveis hierárquicos diferentes, né? Conhecimento, atitude, habilidades. Vou falar um pouquinho mais adiante. Qual o conteúdo teórico para chegar nesses objetivos? E principalmente qual o conteúdo prático que eu devo fazer para chegar nesses objetivos? Com tudo isso, os temas e estratégias que você vai usar são decorrências desse planejamento, tá? E devem ser bem pensados. Para isso, eu vou fazer uso já da clássica pirâmide de Miller aqui, né? Que a gente tem o saber, né? O saber como, o demonstrar e o fazer. E aqui, nesse caso da avaliação, né, são os testes que devem ser usados, né? Então, se eu quero ver se o aluno sabe, eu devo usar um teste cognitivo. Se eu quero saber como, o teste deve ser contextualizado, caso clínico, problemas, né? Se eu quero ver se ele demonstra, deve ser em ambiente simulado, OSCE, pacientes padronizados. Se eu quero fazer, eu tenho que avaliar em ambiente real, né? Mini-CX, long case, etc. Logicamente, o grau de complexidade ele vai aumentando, né? À medida que a gente vai subindo no grau hierárquico. E, obviamente, ele é uma pirâmide, porque a maioria
ainda entra no saber. E a gente, quanto mais a gente sobe, mais difícil é, né? Então, só para a gente falar a mesma linguagem, se eu dou um curso com aulas teóricas, eu estou acessando o quê? O saber, né? Então, o que eu estou fazendo hoje aqui com vocês, dando esta palestra, eu estou fazendo um saber com vocês, né? Às vezes, eu consigo fazer o saber como, tá? Se eu propor uma discussão, se eu fizer alguma coisa mais contextualizada, eu chego no saber como, mas eu não vou conseguir demonstrar nem fazer. Se eu faço um curso com aulas teóricas e práticas dentro do ambiente protegido, ou seja, uma simulação, aqui é uma simulação no contexto da FJF, né, com um paciente idoso simulado, a gente já chega no demonstrar, eu consigo demonstrar. E se eu chego na prática real, ou seja, um atendimento simulado mais o real, aqui na nossa disciplina de geriatria lá, um atendimento real com os idosos, aí eu consigo que ele faça também. Então eu chego no nível máximo da pirâmide de Miller. E o que isso tem a ver com o que eu estou querendo falar sobre espiritualidade? Primeiro, a gente tem que pensar nos diferentes tipos de estratégias utilizadas. Se eu estou falando de uma estratégia teórica, é diferente eu colocar os alunos assistindo e os alunos discutindo em grupos, tá? Eu acesso outras competências. É diferente o professor passando meramente o conteúdo e ele interagindo. É diferente eu fazer uma palestra e fazer uma gamificação, ou fazer um team-based learning, ou fazer um case-based learning. Tá? Então, fazer algo mais interativo, ou um problem-based learning, né? Então, na teoria, a gente consegue, inclusive na teoria, trazer um conteúdo de melhor qualidade para saúde e espiritualidade. Na prática simulada, a gente tem também, pode ser um ator, pode ser o próprio estudante, isso também vai ter uma diferença na aprendizagem. Pode ser um cenário simulado, uma sala de aula, né? E na prática real, a gente pode ter o atendimento individual, que logicamente é preferido, mas muitas vezes algumas instituições não vão conseguir isso. Ou pode ser em grupo. Uma coisa bem importante também são os erros comuns, né? Então a pessoa faz uma disciplina eminentemente teórica e dá uma prova com paciente simulado, né? O estudante não foi preparado para abordar um paciente simulado, ele foi preparado para fazer uma prova teórica, né? Disciplina com metodologia ativa e reflexiva, e aí a pessoa dá uma prova cognitiva de múltipla escolha somente. Ou seja, se for em metodologia ativa e reflexiva, eu preciso fazer com que o estudante seja avaliado de forma reflexiva, né? Disciplina prático-teórica com atendimento a casos reais. Então, fiz uma disciplina linda, atendendo casos reais. E aí, na prova, eu dou uma avaliação cognitiva com perguntas abertas. Essas incongruências do que eu estou ofertando na disciplina e da minha avaliação são os principais problemas, né, para os estudantes, né? Isso é grande parte do estresse que os estudantes têm, está relacionado a currículo e está relacionado a avaliações, né? Então, é importante que seja coerente na avaliação. Bom, e no campo de saúde e espiritualidade, eu vou dar alguns exemplos do que é possível se fazer em saúde e espiritualidade. Simpósios, seminários, palestras, né? A gente está acessando aqui o saber, ó. Tá? Uma palestra aqui, né? Auditório cheio aqui. Tá acessando o saber. O Journal Club, né? Então, você discutir artigos. Você vai estar acessando o saber, talvez acesse o saber como, depende de como for conduzido. Isso é muito comum na pós-graduação, né? Dar vídeos. Então, eu dei um vídeo aqui dela abordando a espiritualidade do paciente. Você está abordando o saber também. Utilização de metodologias ativas. Aqui um PBL, né? Então, você vai já estar pegando o saber, mas também já pulando para o saber como. Você já está indo uma esfera a mais. Iniciação científica. Como eu falei,
você vai saber, você vai estar fazendo, você vai estar no saber como aqui, né? Acompanhando o capelão do hospital. Muito comum nos Estados Unidos, né? Porque a figura do capelão nos Estados Unidos é muito forte, né? Você vai estar sabendo, saber como. Aqui, se a pessoa estiver realmente auxiliando o capelão e não só observando, né, como de forma estática, você já começa a conseguir demonstrar. Simulação com atores, né? Então aqui, quando a gente tem o participante aplicando no paciente simulado, esse participante está demonstrando, né? Porém, quem está assistindo, está só assistindo, então ele está sabendo só. Então, mesmo quando a gente faz simulação com atores, é importante que os estudantes todos sejam submetidos a essa simulação. Tá? Muitas vezes a gente sabe, de novo, que não é tão simples assim, dependendo da universidade, do número de professores, mas o ideal é que cada estudante possa interagir com o paciente simulado. O OSC, né? Existem algumas publicações de OSC em espiritualidade nos Estados Unidos, essa é uma delas. Também, você está aí no demonstrar, você está avaliando o quanto esse estudante é capaz de demonstrar. E, finalmente, obtendo a história espiritual em pacientes reais. No hospital, por exemplo, aqui você chegou no maior nível hierárquico, no fazer, né? Você já está integrando todas as competências. Visita a enfermaria de cuidados paliativos, mesma coisa. Então, onde eu quero chegar aqui é que, dependendo da estratégia que você vai utilizar, você vai estar acessando, né, níveis diferentes da pirâmide de Miller. E você deve pensar nisso. Você deve ter uma coerência metodológica e saber que é possível, sim, chegar no fazer para um estudante na área de saúde e espiritualidade. Então, dando algumas dicas do que fazer, né, como implementar isso, né, é importante, primeiro, mostrar a importância do assunto para a comunidade acadêmica. Tá? Eu acho que a divulgação do tema na comunidade científica é muito importante, mas o tema deve ser levado de uma forma séria, de uma forma sólida e de uma forma baseada em evidências. A gente vê muitos problemas nas instituições porque o assunto não é levado da forma como deveria, e isso cria uma certa resistência perante o assunto. É sempre interessante levar algum pesquisador de renome da área para um simpósio ou congresso, porque isso mostra que outras universidades estão fazendo isso, e isso traz para a comunidade acadêmica local que isso não é uma coisa do tal professor ou do tal aluno, que realmente existem outras pessoas que têm investigado o assunto. É essencial criar reuniões periódicas para discutir esse tema. Você vai, né, trazendo uma cultura de saúde e espiritualidade, dessa discussão. Outra coisa importante, como eu falei já, fazer trabalho de iniciação científica e também pós-graduação. Quem tem inserção na pós-graduação, mestrado, doutorado, pós-doc, é muito importante porque traz para aquela comunidade acadêmica que a própria comunidade acadêmica tem feito pesquisas, e essas pesquisas têm sido publicadas em periódicos indexados, então isso é importante, fomenta o assunto. E é essencial, né, obter apoio da direção e coordenação de curso. Isso, em algumas universidades, como é o caso de vocês, não é um problema, mas tem universidades em que isso é um problema muito grande, né? Então é importante que tenha esse apoio tanto da direção quanto da coordenação. Também focar no que já vem sendo discutido de forma científica sobre o tema. Como eu falei, é importante trazer evidência científica, a gente está no ambiente acadêmico, né? Então, o impacto da espiritualidade na saúde do paciente, como fazer essa abordagem, o que ela pode resultar, tudo isso deve ser trazido de forma bem embasada. Pode-se iniciar com ligas acadêmicas ou disciplinas de caráter eletivo, antes de partir para disciplinas obrigatórias. A gente vê muita gente já partindo para a disciplina obrigatória sem ter uma experiência de como isso está rodando em disciplinas eletivas ou em ligas acadêmicas.
é interessante que você sinta um pouco de forma optativa para depois realmente propor uma coisa obrigatória, né? E outra coisa que eu recomendo é mandar sua ementa para especialistas na área. Tá? É interessante ouvir a opinião dos outros, né? E também basear no que já vem sendo feito em países da Europa, por exemplo, e dos Estados Unidos. Como eu mostrei, existem vários consensos, guidelines que mostram os objetivos. Então, não se pode ficar reinventando a roda, né? A gente tem que realmente ver o que tem sido discutido por aí. Aí, no curso, ver se o aluno está atingindo os objetivos de aprendizagem, sempre avaliar isso, né? Eu estou no caminho certo, ele está atingindo o que eu quero, eu estou chegando onde eu quero chegar. O jeito mais fácil de fazer isso é medir os desfechos da disciplina. Será que eu estou mudando a atitude desses alunos? Será que eu estou mudando o conhecimento? Como é que eu meço isso? Porque eu posso achar que eu estou fazendo isso, mas posso não estar fazendo isso, né? Então é importante que eu veja como o aluno está melhorando ou tendo seus objetivos sendo atingidos. E aí, logicamente, bem mais desejável, mas bem mais difícil, ver como ele está desempenhando na prática clínica em outros cenários ou ambulatórios. Então, vocês imaginam, eu faço um curso de saúde e espiritualidade, depois eu vou lá no ambulatório da geriatria e vejo se ele está aplicando isso. Quer dizer, isso é a vida real, né? E o que se deve evitar? Eu vou falar um pouquinho do evitar baseado no que eu tenho vivenciado desde que comecei nas pesquisas e na educação nessa área. Tem que se tomar cuidado em focar muito em uma religião específica. Às vezes as pessoas acabam confundindo um pouco, como eu falei, religião e espiritualidade, e começam a focar muito em uma religião específica. Como vocês viram, falar sobre religiões pode ser feito. Então, assim, como a religião protestante enxerga a saúde, como a religião católica enxerga a saúde, como a religião muçulmana enxerga a saúde. Isso é importante, o estudante deve saber como as diferentes religiões enxergam a relação saúde e doença. Mas você não deve ficar focando especificamente em determinada religião, como às vezes acontece. O ideal é realmente fazer um foco mais geral da espiritualidade. Eu tendo a recomendar evitar temas muito controversos, como física quântica, medicina quântica, prece intercessória. Esses são temas que muitas vezes ainda são temas controversos na comunidade científica. De novo, não estou falando que são certos, são errados, mas as evidências ainda são controversas. Então, tem que tomar muito cuidado para abordar esses assuntos, porque a comunidade acadêmica tende a se fechar para esses assuntos. E outra coisa que eu recomendaria é dar aula, que eu acho que tem que evitar, é dar aula sem ter tido o mínimo de conhecimento sobre o assunto ou um treinamento específico, tá? Então, é interessante que a pessoa tenha um conhecimento da área, que entenda, e de preferência que ela tenha tido ou acompanhado alguma disciplina que já foi feita, alguma liga, algum treinamento. Isso seria muito interessante e desejado. Bom, finalizando, o ensino da espiritualidade, como mostrei, ele tem crescido. Tá? No Brasil, aqueles 40% que eu mostrei já deve ser muito mais que isso, só pelo que a gente tem ouvido por aí, né? A gente vai replicar esse estudo de saúde e espiritualidade nas universidades, até o Paulo está me ajudando nisso, se Deus quiser ano que vem, né, 2021. Então, assim, eu acredito que isso aumentou muito mais, né, do que foi em 2012. Os professores, eles devem ser treinados para incorporar o assunto na sala de aula. A gente já tem boas evidências de que esse treinamento impacta a prática clínica e mais estudos são necessários para avaliar em que momento e como utilizar essas estratégias educacionais. Se eu pudesse dizer, eu acredito que, sem dúvida nenhuma, o ideal é fazer uma abordagem longitudinal, mas muitas vezes isso não é possível, né? O nosso currículo, ele
ele muitas vezes é um quebra-cabeça, né? Você tira uma coisa, põe outra, né? O nosso estudante é muito sobrecarregado, né? Então, a gente tem que ver realmente aonde dá para inserir, como dá para inserir. Vou só finalizar mostrando 2 livros, né? Esse é o livro Espiritualidade no Cuidado com o Paciente. Essa é a 3ª edição. O autor é o Dr. Harold Koenig. Eu fiz o prefácio dessa edição brasileira, junto com Mário Pérez e Rodolfo Damiano. Esse é um livro que está todo em português, tá? É um livro referência e um livro fácil demais de ler. Então, assim, estudantes, pessoas que estão começando na área de saúde e espiritualidade, esse é um livro que é bem recomendado, que vale a pena realmente entender um pouco o campo. E o outro livro, que parte dessa apresentação está disponível nesse livro, é um livro da editora Springer, que é esse Espiritualidade, Religiosidade e Saúde, da pesquisa à prática clínica. Eu fui editor, junto com o Mário Pérez e Rodolfo Damiano. O nosso prefácio foi o Dr. Harold Koenig, e a gente teve universidades do mundo inteiro participando, grandes, né? Pessoas no campo da saúde e espiritualidade, de grandes universidades, trazendo desde questões de pesquisa mesmo, metodológicas, de evidências científicas, até questões da prática clínica, como abordar, educação e formação médica, capelania. Então, um livro bastante completo, tá? Então, quem quiser realmente se aprofundar, já tem um conhecimento mínimo e quer se aprofundar, é um livro que eu recomendo também. Então, finalizo aqui. Fico disponível para as perguntas. Deixa eu só cancelar aqui. Professor, mais uma vez, é sempre uma honra ouvi-lo. É muito bom a forma como você traz as evidências no campo e trazendo, de fato, para o ambiente científico, que é o que prepondera na nossa academia e como deve ser a ciência, né? Agradecer também, no primeiro momento, antes de abrir para as perguntas, os professores que entraram aqui, inclusive professores de fora, professor Arteiro de Manaus, professor Fábio de Caxias do Sul, professora Mariana de Araraquara. Fico muito feliz em vê-los aqui também. Então, eu só queria pedir para quem quiser fazer as perguntas, para ser um pouco mais breve, fazer algum comentário, ser um pouco mais breve, tanto para não tomar o tempo do professor, quanto para a gente poder ouvir mais opiniões. Eu gostaria de fazer uma pergunta, é a Alessandra. Claro, prof, pode fazer, fica à vontade. Tá. Professor, eu sou cirurgiã, né? A minha formação é federal também, e eu sou docente da UFMT na federal. Eu gostaria de fazer a pergunta, sua opinião sobre o aluno de medicina, a abordagem da filosofia, porque todas as ciências, elas vêm da filosofia, e se você aprofundar um pouco mais, a espiritualidade, no meu ponto de vista, o assunto espiritualidade dentro da faculdade é um armamento, uma munição para a gente trabalhar o mentalismo, a mentalidade, a mente do paciente. E esse trabalho, ele é contínuo, e eu acho que primeiro tem que ser feito com quem está atendendo, né? Eu não sou psiquiatra, mas eu acredito muito na mente durante o tratamento e a finalização e os seus resultados. Então, se eu tenho um aluno, um professor ou um médico que ele pensa já no tratamento como negativo, ele induz aquele paciente a acreditar sempre nos piores resultados, ou ainda alguém que reprime a espiritualidade do paciente, eu vou estar trabalhando contra o resultado favorável. Então, eu entendo a espiritualidade como uma estratégia da gente fazer esse trabalho mental, o mentalismo. Então, eu vou abordar, sem entrar no mérito qual religião, eu respeito todas as religiões, mas eu vou estar trabalhando com a mente daquele paciente para os bons resultados. Então, seja católico, espírita, eu vou respeitar e eu vou
ouvir o paciente e eu trabalhar indiretamente com essa crença dele para que eu consiga os melhores resultados. Tem pacientes que chegam já pessimistas, pacientes que já vêm com a mente trabalhada para o mau resultado, tá? Eu, como cirurgião, tem paciente que entra, ultimamente eu não opero muito, mas tem pacientes que a gente, é fato, tem um paciente que vira e fala, tô curado, eu vou vencer, com ou sem religião, né? Tem pacientes ateus, mas que ele vem com aquela mente pro positivo. Então, aquele trabalho mental, eu acho que a gente tem que entrar mais na formação médica e pós-formação também. E tem pacientes que já chegam falando, não vai dar certo, eu vou morrer, tal, incrível. É um paciente que complica, um paciente que às vezes você até tem medo de operar. O que o senhor acha disso com relação ao mentalismo, a mente como um todo? Bom, obrigado, Alessandra, pela pergunta. Eu acho que algumas coisas são importantes. A primeira que você trouxe é o respeito pelas crenças, né? A gente vê que os próprios residentes, né, que já são médicos, né, então você vê que a principal problema deles é manter a neutralidade médica, né, e isso é importante no sentido de que muitas vezes nós, como médicos, não sabemos como fazer isso, né? Então a gente tem dificuldade e a gente tem medo de impor as nossas crenças, né? E eu concordo com você que é exatamente isso. Você não deve, de forma nenhuma, impor nada. Você deve respeitar as crenças e trabalhar com as crenças do seu paciente, né? Então, nisso eu realmente concordo. E eu concordo também que nós, como preceptores ou como médicos que lidamos com residentes e estudantes, né, nós devemos ser treinados para isso. Eu acho que existe muito pouco treinamento, eu estou falando de treinamento do estudante, mas você traz uma coisa importante que é o treinamento do preceptor, né, o que é uma coisa essencial para ser feita, né. E sem dúvida, a espiritualidade, ela atua proporcionando mais, geralmente, tá? De novo, é o que bem você falou, existe a espiritualidade positiva e negativa, né? Quando a gente fala da espiritualidade positiva, ela atua promovendo otimismo, esperança, e isso, em outra razão, vai promover bem-estar, vai promover melhores desfechos em saúde, tudo isso. Porém, os pacientes que usam de forma negativa, isso vai dar pessimismo, isso vai dar, né, conflitos internos nesses pacientes, e isso também vai promover pior bem-estar, né, e vai levar a desfechos menos favoráveis. Então, é tudo muito interligado, né, por isso que a gente fala da famosa psiconeuroimunologia, né, que é uma coisa já meio chavão clássico, mas ela está tudo ligado, né, então a espiritualidade ela acaba entrando nesse mecanismo. Inclusive, existem diversos estudos tentando mostrar os mecanismos pelos quais a espiritualidade age, né? Mostrando desde mecanismos imunológicos, como mecanismos de reatividade pressórica, cardiovasculares, enfim. Então, eu acho que tudo está muito bem trincado e está muito bem ligado por aí. Sem dúvida, as crenças do indivíduo vão influenciar a saúde dele por uma série de mecanismos. Humberto, você quer abrir seu microfone e fazer a sua pergunta? Se alguém antes do Humberto quiser fazer também, algum comentário. Paulo, é Eduardo Della Mônica, eu queria fazer uma pergunta. Por favor, professor. Tá me ouvindo? Posso falar? Humberto, deixa só o professor Eduardo fazer. Humberto pediu dar a entrada para ele, depois eu falo, tá? Vocês estão me ouvindo? Estamos sim, Humberto. Estamos sim. Eu estava mexendo no celular. Minha pergunta, inclusive é um tema que eu estava até estudando hoje. E a pergunta esse acadêmico de medicina, isso é deficiente.
E no meio cristão, pelo menos no qual eu vivo, existe uma crença muito grande que Deus é obrigado ao lançamento. Então, eu ouvindo, digamos que se Deus não me curasse, que eu estava em pecado e tal. Não eu tô consegui ouvindo. superar, e eu li a Bíblia e pensou. Humberto, tá muito ruim seu áudio. Tá cortando bastante seu áudio. Eu não entendi nada. Pede para ele escrever no chat, ele escreve no chat e aí a gente vê. Vou falar com ele no privado também. Professor Eduardo, se o senhor quiser perguntar... Ou desconecta e conecta novamente. Fique à vontade, professor. Tá. Você está me ouvindo? Agora eu tô pelo Humberto, a gente te ouviu, tablet. agora melhorou um pouco. Eu saí do notebook, e ele tá bom. Basicamente, agir com... que eu tô pelo tablet, o microfone tá mais perto da minha boca. Como agir com o paciente onde ele usa a espiritualidade como algo contrário? Por exemplo, eu estava dando o meu exemplo, pessoal. Eu sou cristão, sou religioso. E também sou super espiritualizado. Como a Carol sabe, você sabe. E a minha pergunta é, como chegar em um paciente que ele acredita que Deus deu um cargo para ele? Ou precisamente nem precisa ser cristão. Pode ser uma pessoa... Ok. Então, a pergunta é relacionada a... de uma igreja, de uma religião diferente. Tá cortando bastante. Que ele... Não tem. Tá, Nossa, acho que eu entendi a pergunta. Culpa da doença dele. Dizer que Deus não é importante. Professor, se o senhor quiser tentar responder. Pelo que eu entendi, então, está relacionado à questão da religiosidade negativa, né, dos conflitos religiosos na prática clínica. Teve uma parte que cortou, mas pelo que eu entendi, seria caso o médico tenha uma religião diferente do paciente, seria isso? Também? A pergunta, professor, você tinha escrito, né, Humberto? Que a pergunta era como agir quando um paciente acreditar que Deus está condenando ele pela doença afetada, não era isso? Tá, perfeito. Exatamente isso. Não necessariamente ser um Deus, seja qual for a religião da pessoa, ela vê isso como negativo na vida dela. Como o senhor bem disse, como eu posso agir como paciente? Perfeito. Bom, então isso está relacionado à religiosidade negativa, que eu falei, ao conflito religioso, né? Como eu falei, em geral, a gente tende a achar que isso é a maioria dos casos dos nossos pacientes, né? Mas como eu mostrei para vocês, não é, né? 15% apenas dos pacientes usam a religiosidade de forma negativa. Porém, é o que mais marca a gente, né? Então, assim, quando todo mundo acha que tem uma história na prática clínica de ter acontecido isso, né? E isso marca muito, né? Então, é uma questão muito importante e é uma questão que ela permeia limites éticos e até legais, né? A primeira coisa, Humberto, é entender o que o paciente considera como negativo da sua crença. Então, assim, por que o paciente está achando que Deus está punindo, que Deus está castigando, ou que Deus está colocando essa doença na vida dele. Então, primeiro tentar entender a raiz, o mecanismo pelo qual ele acha que isso, que isso está acontecendo com ele. Tá? Então, essa é a primeira coisa. Depois, você tem que entender um pouquinho
o que a religião dele fala sobre isso, né? Então é o como ele interpretou isso mediante a religião dele. Muitas vezes você não vai ter o conhecimento necessário para fazer isso, mas você pode pedir auxílio, por exemplo, de um capelão, de um líder religioso, tá? Então, eu acho que a coisa mais importante é você conversar bem detalhadamente com o seu paciente, entender como ele está usando essa religiosidade e espiritualidade, e baseado nessa compreensão, você vê o que vai fazer com isso, né? Então, chamar um líder religioso, um capelão, para tentar mudar. O que a gente fala é que o ideal seria a pessoa entender e compreender essa questão da religiosidade negativa para tentar mudar a chavinha, para tentar fazer com que ele reformule esse pensamento negativo que ele tem a respeito disso, tá? Então, é um grande desafio, tá? Não vou te falar que é uma coisa fácil, mas é uma coisa que é muito factível de ser feita, mas precisa de um treinamento. Então, é preciso identificar primeiro isso, já é um caminho, porque a grande maioria nem identifica isso, né? E quando você identifica, é importante você compreender e depois passar para alguém que tenha mais experiência, caso você não tenha. Tá certo? Professor João Carlos, posso falar? Fique à vontade, professor Eduardo. Paulo, você está muito bom, tá? Obrigado. Ô, João Carlos, professor João Carlos, brilhante você, viu? Você parece ser um padre, inclusive. Sua aula foi de parecer, a gente está ouvindo uma missa, e você sendo muito pontual. Muito boa aula, muito... Agora, eu vou colocar uma coisa muito complicada. Eu tenho 44 anos de experiência em educação médica. Eu vejo os cursos de medicina cada vez ficar mais complicado e alongado. É um absurdo o que estão fazendo com esses meninos, alongar os programas de residência médica da forma violenta que está acontecendo, e o pior, eles estão aceitando isso. Eu não aceitaria. Isso é reserva de mercado. Meu medo é a gente começar. Eu vejo essa disciplina dentro de um conteúdo maior, talvez na ética. Eu vejo esse conteúdo na ética, que, infelizmente, é dado em cursos de 30... No início dos nossos cursos, na maioria dos currículos médicos das escolas médicas, 30 horas de curso, quando como você bem disse, a questão aí do estudo da alma, da terapia da alma, né, que é esse o objetivo, a terapia da alma, você mostrou resultados aí muito positivos. Para quem quer receber essa terapia, também tem essa variável, a mente é muito complicada, né? Certo? Eu vejo, primeiro, que essa disciplina, esses conteúdos deveriam estar formando um grande padrão ascendente da formação do médico, junto com a ética médica, que tem que permear todos os dias do aprendizado da medicina. Não é um cursinho de 30 horas que vai... Até porque nós estamos deformando eticamente nossos alunos, inclusive com maus exemplos. Então, na escola pública, põe mau exemplo nisso, né? Não cumprir horário, chegar tarde, tudo que não deve ser feito. Isso é a deformação do médico que está saindo, que acha que pode acumular 2, 3, 4, 5 empregos, etc. e tal. Bom, eu vou colocar um grande perigo aí, você já sabe qual, eu já disse muito claramente: religião e espiritualidade. Eu vejo essa disciplina muito boa na sua mão, mas um perigo na mão de muitos. A religião vai engolir a espiritualidade. E religião é esse arco-íris de cores, né? Nós temos de Tim Jones
que foi para Joanesburgo lá e matou mais de 2.000 ou 3.000 fanáticos que foram com ele. Todo mundo tomou veneno e morreu, né? Vamos dizer, ao Buda, que é um símbolo que prega a felicidade, pregou uma religião da felicidade, né? Que a vida só existe se formos felizes. Eu concordo com ele. Eu sou ateu. Eu sou ateu. Filho no seio de uma família com 10 irmãos, com uma mãe que rezava todo dia o terço para cada um dos filhos. Religiosíssima. E eu tive que ter o respeito a essa religiosidade e só dizer que eu sou ateu depois que ela morreu. Certo? Então, eu vejo a religião um instrumento perigosíssimo, político e social. Certo? E na mão de quem não deve, e nós estamos aí cheios de exemplos, é muito complicado. E eu acho que esse assunto, se não for conduzido por alguém, e eu vi seu currículo, você começou... Esse é um problema do médico, né? O médico começa como médico generalista, maravilhoso, né? Depois ele vai se enxugando, vai para uma especialidade e acaba se tornando pequenininho do ponto de vista da abrangência, com doutorado ou pós-doutorado, que eu também condeno. Eu não fiz porque eu não aceito o doutoramento que o Brasil faz. Não está formando ninguém para a sociedade. É muito ego, é muita pesquisa do nada, e nós não estamos contribuindo com a sociedade brasileira, que está pagando muito, muito, para muitos doutores que só querem ganhar mais e ter o título de doutor e às vezes nem ter o título, fazer de conta que tem, copiar e colar e ser ministro do Supremo Tribunal Federal. Esse é um problema sério do título. Nós sabemos que nós somos de uma cultura que adora título, né? Adora muito. Eu perguntaria para você o seguinte: vocês estudaram, eu achei a proposta, tanto esses estudantes que estão fazendo esse curso aqui, têm a minha reverência. Os professores não fazem isso, viu? Que eles estão fazendo. Os professores não fazem isso que estão fazendo. Hoje nós estamos aqui com 30 e poucos. São 30 e poucas pessoas que aprenderam muito com você. Eu aprendi demais. Eu tenho 72 anos, a minha missão é aprender e não ensinar. Ensinar é uma coisa que a gente vai ganhando com o aprendizado que a gente tem. Então, eu quero perguntar para você o seguinte: vocês já fizeram um estudo, é um conteúdo novo, como você historiou, parabéns pela audácia que você entendeu, é muito complicado. Numa escola de medicina no Brasil, a gente falar de morte, todo mundo sai correndo. Nós não aprendemos sobre morte, e é o dia a dia da nossa vida, é o desafio, a criptonita da nossa profissão, porque enfraquece a gente diante da morte, a gente se sente impotente, que é uma das piores dores que a gente tem, é a dor da impotência. A decepção também, para mim, é muito grande, mas a da impotência porque você está paralisado, você não sabe fazer. Uma escola de medicina que não estuda a morte, passa de passagem. Eu estudei na UNB, passei de passagem. Todo mundo tem medo e ninguém, entendeu? Você sabe o campo da religião, nada disso. A gente tem que se preparar, porque é a única coisa. O feto morre dentro da barriga. A morte é mais esperada do que a própria vida dentro da natureza.
Então, eu perguntaria para você o seguinte, o aluno, vocês estão estudando, como é que esse aluno recebe esse conteúdo? Como é que esse aluno está aproveitando esse conteúdo? Você já tem uma massa crítica a respeito desse assunto? Eu volto a parabenizar você. Foi brilhante sua exposição, tá certo? Desculpe pela brincadeira, mas você vendeu, porque eu falei padre, pelo respeito que a gente tem, né? Você impôs uma respeitabilidade num assunto que é um assunto que não é fácil. Não é fácil. Muito difícil. Perfeito? Eu queria saber sobre o estudante. E depois, como é que você colocaria o perfil de um professor para coordenar esses conteúdos? Como é que você descreveria o perfil? Porque o perigo aí é cair na mão de quem não deve. Antes do professor Giancarlo responder, pelo avançado da hora, gente, lá em Minas já são 9h30 da noite, né? Então, professor, fica só por essa, tá bom? Tá, eu preciso comer meu pão de queijo ainda aqui. Eduardo, eu agradeço. Eu vou aproveitar e comentar em algumas partes, né? A primeira coisa que você levantou foi a questão da inserção, né? Onde inseriu a espiritualidade. Como eu falei, eu acho, tinha aquela brincadeira que existe o bom e o ótimo, né? Eu acho que a gente sempre tem que pensar no ótimo, né? O ótimo seria inserir isso ao longo da graduação. Eu concordo com você que o curso de ética, poxa, que é um negócio, que é um local mais apropriado do que isso, é impossível, né? E eu concordo com você que o curso de ética, cada vez mais, ele está sendo enxugado, né? Antigamente, eu que, assim, não sou tão velho, eu tive ética nos meus primeiros 4 anos de graduação, né? Hoje em dia, os alunos têm um período e já está demais, né? Então, assim, nesse sentido, eu acho que a espiritualidade, ela deveria entrar, eu sou favorável a ela entrar longitudinalmente. Então, por exemplo, vamos ter o curso de ética médica, perfeito lugar para entrar, né? Vamos ter a semiologia, poxa, que é um lugar que a pessoa pode aplicar uma anamnese espiritual melhor que na semiologia. Então, eu penso que em alguns lugares, geriatria, estou falando de finitude, né, que é um lugar melhor do que entrar um tema desse. Então, eu sou a favor disso, eu não sou a favor a disciplina, eu acho que é um modo mais fácil de você incorporar isso no currículo. Mas não, estrategicamente, né? Mas não é o ideal, né? Eu acho que o ideal é você pulverizar ao longo de vários, para tudo, né? Não é só da espiritualidade, para ética também, para, enfim, para qualquer matéria que você for dar, o aluno vai esquecer, depois de 1, 2 anos, ele já não sabe mais. Então, ele tem que ser exposto longitudinalmente, né? Mas não é fácil, tá? Você viu que já é um desafio você fazer um curso, você imagina fazer alguma coisa longitudinal, mas é o ideal, sem dúvida. Então, nisso eu concordo bastante com você. Com relação a um ponto que você levantou, que eu acho um ponto essencial, tá? Vai dar esse curso e o treinamento que essa pessoa tem que ter. Eu tenho, quem me conhece aqui, né, tem algumas figurinhas que me conhecem, sabem que eu sou bastante precavido com isso, porque eu já vi muita coisa por aí que é muito complicado, de pessoas que fizeram cursos que fecharam as portas na sua instituição por desconhecimento, por impor as próprias crenças. Então, assim, isso é uma questão muito importante, tá? Então, eu acredito que você trouxe um tema importante, e eu acho que eu não acho que a pessoa tem que ser de uma determinada, ter um determinado perfil para dar esse curso. Eu acho que ela tem que ser bem treinada para dar esse curso, tá? Eu acho que se ela for bem treinada, ela vai conseguir dar esse curso da forma mais satisfatória possível. Porém, ela precisa ser treinada. O que a gente vê atualmente no Brasil
é que as pessoas acabam dando o curso sem ter esse treinamento. Então, elas adquirem uma possibilidade, eu quero dar esse curso. Muitas vezes são pessoas que têm alta religiosidade, porque é um tema que desperta pessoas que têm alta religiosidade. Isso não é um problema, mas a pessoa tem que saber até onde ela pode ir, até onde ela não deve ir, né? Então, eu acho que um treinamento adequado é essencial, não só para o aluno, como para o estudante, para o professor, pelo preceptor. Você enfatizou muito isso, o treinamento na sua fala. Isso é importante. Sim. Tá, então, infelizmente, ainda no Brasil, a gente tem poucas pessoas aptas para dar um treinamento adequado para os preceptores. Tá? Esse é outro gargalo que a gente tem. Tá? Mas eu concordo com você, é importante ter esse treinamento dos docentes. E com relação aos estudantes, a gente tem uma série de estudos, não só estudos nossos, tá? Como eu mostrei aquele estudo do Medical Teacher, mostrando repercussões positivas nos estudantes, mas a gente tem estudos no mundo inteiro mostrando que, se bem conduzido, se bem feito, se bem estruturado, o curso pode levar a bons desfechos para o nosso estudante, dando competências para ele conseguir manter a neutralidade profissional dele, né, para ele conseguir não impor as suas crenças. Eu acho que o mais importante é isso. Mas a gente sabe que existem alguns cursos que são complicados, e isso eu acho que tem diminuído, tá? Eu acho que já foi muito pior, tá, Eduardo? Eu tô nessa área aqui desde uns 15 anos, eu acho que no início era muito pior. Eu acho que a área foi ganhando, principalmente no Brasil, fora eu acho que já era mais estruturado, mas no Brasil a área foi ganhando muito mais notoriedade e tem dado muito menos problema. Quando um dia eu for aí para o FMT, aí, né, num futuro aí, a gente vai jantar junto aí. Deixa depois comer um peixe. Tem como ver. Você vacina, daqui a pouco nós vamos vacinar e vamos estar prontos para encontrar. Isso, quando todo mundo tiver vacinado, a gente janta junto e eu vou te contar umas histórias cabeludas do campo, tá? Muito bom. Professor Giancarlo, mais uma vez, muito, muito, muito obrigado pela disponibilidade sempre que o senhor tem comigo, coincidentemente com a nossa faculdade de medicina. Seja muito bem-vindo aqui, espero que no futuro próximo aqui em Cuiabá. E professores da nossa UFMT, obrigado por estarem aqui, professores de fora também, fiquei muito feliz de ver, pessoal da acadêmico, contem comigo, com a Liga de Saúde e Espiritualidade, que já faz 4 anos, está comemorando agora em dezembro.